Olá! Hoje a gente vai analisar um guia prático sobre como transformar um estado de fraqueza em poder pessoal. Vamos mergulhar num caminho para resgatar aquela força que existe dentro de cada um, tudo com base no nosso material de referência. E o ponto de partida já começa com essa ideia bem forte. A jornada para encontrar a força começa com um momento de honestidade. Uma honestidade que pode ser até brutal. É sobre reconhecer as mentiras que às vezes uma pessoa conta para si mesma para continuar seguindo. O nosso material de origem sugere que a gente vive numa espécie de epidemia silenciosa de fraqueza. Mas calma. Para entender isso, primeiro a gente precisa definir o que é fraqueza nesse contexto específico. É importante deixar claro, não estamos falando de força física, de músculo. A questão aqui é força de caráter. É ter a coragem de tomar decisões que são boas a longo prazo, mesmo que elas sejam desconfortáveis agora. Um dos primeiros sinais que a fonte aponta é o medo do desconhecido. Sabe aquela situação? Quando uma pessoa está num lugar ruim, mas é um ruim que ela já conhece, e isso parece, de alguma forma, mais seguro do que arriscar e não saber o que vem pela frente? Outro sinal bem claro é quando se evita o confronto a qualquer custo, mesmo que o preço disso seja o próprio respeito. É como se a pessoa comprasse um pouco de paz, mas pagasse um preço altíssimo por ela. Esse aqui é um padrão bem comum, né? A pessoa tem um sonho, uma ambição, mas aí deixa a opinião dos outros, o ceticismo de alguém, anular tudo antes mesmo de tentar. E o resultado final disso tudo é acabar vivendo como um fantoche, sabe? Seguindo o que os outros esperam, em vez de seguir a própria vontade. A autenticidade acaba sendo trocada pela aprovação dos outros. E por último, tem esse ato de se diminuir de propósito. É uma estratégia, muitas vezes inconsciente, para deixar os outros mais confortáveis, mais à vontade. Só que isso vai corroendo a autoconfiança por dentro. Tá, mas de onde vêm esses padrões todos? O nosso guia defende que ninguém nasce assim. Pelo contrário, esses são comportamentos aprendidos que foram moldados ao longo de anos e anos de condicionamento social. E esse condicionamento vem de todos os lados, né? Da família, da escola, da mídia, da sociedade como um todo. Quando a gente junta tudo isso, se cria uma narrativa muito poderosa sobre como alguém deve ser para ser aceito. O resultado disso é uma troca silenciosa. A autenticidade e o poder pessoal acabam sendo sacrificados em troca de aceitação social. É uma barganha que muitas vezes acontece sem que a pessoa nem perceba. Bom, agora que a gente já entendeu o problema e de onde ele vem, nosso guia oferece um plano de ação bem concreto. São 5 passos práticos para desaprender esses padrões e construir a força de verdade. Esses 5 passos são, na verdade, um roteiro para a mudança. Cada um deles é um ato deliberado para reverter os efeitos daquele condicionamento social, começando com pequenas ações e palavras do dia a dia. E aqui tem um ponto crucial que a fonte destaca: consistência. Especialmente quando se trata de limites, porque pode ter certeza, eles vão ser testados pelos outros. Essa frase ilustra perfeitamente a necessidade de ser firme. Mas claro, essa jornada não é um passeio no parque. Ela tem desafios. E o material de origem identifica 3 tipos principais de resistência que a gente pode esperar pelo caminho. Olha só, a mudança vai encontrar resistência de 3 lados. Primeiro, a resistência interna, que vem do medo, da autossabotagem. Depois, a externa, das críticas de pessoas que estavam muito confortáveis com a versão anterior. E, por fim, a resistência sistêmica, das normas sociais que nem sempre aprovam essa mudança. Estar preparado para isso já é metade da batalha. Então, o que existe do outro lado dessa resistência toda? Uma transformação profunda, com efeitos positivos que se espalham como uma onda por todas as áreas da vida. Os relacionamentos, por exemplo, se transformam completamente. Sabe aquelas dinâmicas que não são saudáveis? Ou elas se curam, com base em um novo respeito, ou elas simplesmente se desfazem, abrindo espaço para conexões de verdade, baseadas em valor mútuo. A mesma força que se usa para estabelecer limites pessoais é a força necessária para buscar objetivos maiores. A confiança que se ganha em uma área da vida transborda para a carreira, para as ambições, uma coisa puxa a outra. E o mais importante, cada ato de força constrói um autorrespeito genuíno, que vem de dentro para fora, e isso é muito mais profundo e duradouro do que qualquer validação que venha de fora. Essa escolha pela força tem um impacto que vai muito além do indivíduo. Ela quebra um ciclo, acaba servindo de modelo, de inspiração para um novo jeito de ser para a próxima geração de mulheres. No fim das contas,
A grande mensagem aqui não é sobre se tornar uma pessoa diferente. É sobre parar de esconder a força que já existe. A verdadeira pergunta que este guia nos deixa é: se a força já está aí, quando será o momento de finalmente libertá-la?